aqui em Campinas tem dado um passo para transformar esse incentivo ao esporte em política pública. Até porque estão abertas e terminam hoje, aliás, as inscrições para o programa Bolsa Esporte Municipal, que promete apoiar atletas, para-atletas, técnicos e guias esportivos por meio dessas organizações da sociedade civil. E vamos conversar com o Fernando Vanin, que é o secretário de Esportes e Lazer aqui de Campinas, sobre este trabalho. Obrigado por nos atender, Fernando, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, Sandra, bom dia, Felipe, obrigado aí pela oportunidade e bom dia a todos os ouvintes da CBN. Muito bom dia. Eu não me lembro recentemente de ter um programa parecido como esse, de incentivo, né? E aí, até pensando se é algo exclusivamente para ONGs, permite inscrições diretas de atletas ou para atletas. Existe essa identificação mais específica do programa? Existe sim, é a primeira vez que a gente está fazendo esse programa. A lei foi aprovada em 2023, a gente ia colocar em vigor mesmo em 24, mas por ser um programa inédito, todo o corpo jurídico da prefeitura achou melhor não colocar em prática por ser ano eleitoral. Então, 2025, a gente tentou novamente colocar o programa em prática, mas por falta de recurso. E aí que a gente conseguiu uma dotação e a gente lançou no final do ano passado, terminando hoje o recebimento das propostas. O intuito nosso é atender os atletas de formação, de 14 a 19 anos. Então, para a gente saber se são... A gente está falando também de crianças e pré-adolescentes. Então a gente não sabe se essa criança ou esse pré-adolescente ele rende o que tem que render, ele usa o dinheiro para o fim exclusivo que é o Bolsa. Então quem vai nos direcionar quem são esses atletas, geralmente são as organizações esportivas, que são as OSCs. Eles que falam para a gente quais são os atletas indicados para poder pleitear essa bolsa. E aí, lembrando também que até pela Lei Geral do Esporte Nacional, o atleta tem que ser vinculado a algum clube. E a gente pensa sempre em clube, aquele espaço físico, mas o clube ele também é um corpo jurídico específico de fomento de esporte. Então, por isso que o Sistema Nacional Esportivo do Brasil, ele é clubístico. Por isso que a gente vinculou o atleta ele a estar algum clube, alguma OSC, e a OSC, que é a Organização da Sociedade Civil, que nos direciona os nomes para pleitear uma dessas bolsas. Então, garantindo acesso para aqueles que estão ligados a alguma entidade, né? Agora, o edital tem 73 bolsas, né? É um número suficiente? Como é que vocês chegaram até esse número? E até pensando que está já na reta final de inscrição, como é que está aí a procura? Bom, 73 nunca é suficiente, porque a gente tem muitos atletas, isso as bolsas também estaduais, federais, ela fica muito abaixo. Porém, aqui em Campinas é o primeiro ano. Eu não sei qual é a demanda que encaixa nesses quesitos. A gente recebeu uma prévia ali de ontem, teve uma procura boa, mas a gente esperava uma procura um pouco maior. Porém, eu não consigo dar um feedback como que seria se todos pleiteassem. A gente colocou 73 porque na verdade é o limite do orçamento que a gente conseguiu. Então a gente a lei permite isso daí, ou a lei municipal, então a gente contempla conforme a quantidade de orçamento que a gente tem. E a gente fez essa divisão, né? Uma diferenciação da Bolsa agora. Não é só Bolsa Atleta, que é muito conhecido o nome Bolsa Atleta, por isso que a gente colocou como bem Bolsa Esporte Municipal para contemplar tanto para atleta como técnicos, queira ou não queira estar trabalhando, e algo que todo mundo, que às vezes é muito esquecido, que são os guias, principalmente aqueles esporte com pessoas com deficiência visual. Então a gente tem os táperos, os guias, queira ou não queira, está trabalhando também como ajudando o atleta. Então a gente fez essa divisão e a gente passou pelo Conselho Municipal de Esporte na questão das modalidades, a questão das quantidades de vagas por cada modalidade, e aí a gente está esperando aí até o final do dia receber as propostas e quem sabe aí dar um novo passo aí para fomento na formação esportiva das
dos atletas de Campinas. No caso dos para-atletas, são apenas 7 bolsas em 5 modalidades, né? Pelo que está no edital. E aí, dependendo dessa demanda, vocês vão também pensar em ampliar, diversificar as modalidades daqui para frente? Isso. O que aconteceu, a gente falar do paradesporto? O paradesporto, a gente colocou as modalidades que são desenvolvidas pelas OSCs de Campinas. Então, como tem que estar atrelado a alguma OSC, se eu não tenho nenhuma organização social fazendo alguma modalidade, vamos dizer aqui, de futebol americano com paradesporto, se ele não tem nenhuma OSC desenvolvendo isso, não tem o porquê eu liberar vaga, sendo que eu acredito muito que não tem atleta para isso. Uhum. Então a gente colocou só aquelas que tem aqui as OSCs que estão em Campinas, e lembrando que o edital ele é de 1 ano. Então esse edital ele pode ser mudado de ano em ano. Então o que a gente fez? A princípio, lançar um edital que nunca foi feito e tentar acertar o máximo possível. A gente vai ter que fazer adaptações, a gente vai ter que regulamentar de algumas outras formas nos próximos. Eu faço um paralelo no FIEC, a gente tem um fundo de investimento em esporte de Campinas desde 2006. O que era 2006 para agora 2026 já mudou muito, mesmo porque o esporte é dinâmico, a gente foi fazendo adequações conforme o tempo. Então a gente lança esse primeiro edital, tentando acertar ao máximo e vamos corrigindo nos próximos editais. Agora, secretário, os valores das bolsas são definidos em unidades fiscais, né? Não em dinheiro, e depende, claro, da correção da UFIC, da UFIC no começo de cada ano. Esse recurso, na prática, garante condições reais para treinamento, alimentação, transporte e participação ao longo de 9 meses? Dá para pagar? Não dá mesmo, porque a bolsa não nem tem o objetivo de pagar transporte nesse sentido. Uhum. Muitos desses itens, eles são pagos por fomento da própria OSC, por isso que ele não é uma pessoa que está treinando e ele precisa fazer deslocamento e tudo mais. Tem muitas das OSCs que são fomentadas pelo fundo nosso, e está contemplado transporte, uniforme e tudo mais. O que a gente coloca mais no sentido para ele, né? É a suplementação, algum material esportivo específico, a subsistência também, para ajudar na própria subsistência, a alimentação dele no dia a dia. É uma bolsa que contempla N quesitos, mas direcionado ao treinamento dele. Lembrando que a gente realmente está ligado ao FIC, está ali por volta de quase R$700, mas o do governo federal, o bolsa nesse sentido dessa idade é 441. Então a gente acredita que a gente consegue absorver até mais demandas do que o atleta precisa, mas a gente sabe que demanda gera demanda. Então o valor é importante, mas pode surgir novas demandas para isso. Mas num primeiro momento a gente vê que isso consegue, quem não tinha nada, né, conter alguma coisa a mais para fomentar o esporte de cada atleta. A ideia é ter o Bolsa Esporte como uma política permanente, é isso? Ele é por lei. Então, se a gente fez toda a proposta, essa nossa proposta já vinha há anos, mesmo porque estou há 24 anos aqui na Secretaria de Esporte, a gente sempre debateu essas políticas públicas que acontecerem em outras instâncias, seja estadual, federal, e é importante, por que não replicar? Então a gente estudou muito bem esse programa para a gente ser aprovado na Câmara dos Vereadores, que foi aprovado com unanimidade, e a partir daí ser inserido no PPA da gestão, e é isso que a gente está fazendo. O problema maior é o começo, de surgir qual que é o orçamento específico para tal. Depois que a gente vê que o programa tem resultado, ele tem demanda e ele tem eficácia, ele faz com que o poder público tenha responsabilidade e missão de colocar isso como política pública estável no município. Legal. Quem quer participar faz como, então, porque já que o prazo vence hoje, né? Se é que dá tempo também de se organizar para se inscrever. Isso mesmo.
O pessoal que queira se inscrever tem que dar uma estudadinha bem ali no edital. A gente tem no site da prefeitura, que é www.campinas.sp.gov.br. Lá no menu à esquerda tem o menu das secretarias. Aí é só escolher Secretaria de Esporte e tem ali até um destaque de um banner que é o Bolsa Esporte Municipal. Dali eles vão ter que fazer um cadastro no SEI externo e direcionar toda a documentação que precisa pelo SEI externo. Dá um pequeno trabalhinho, mas é importante ter esse início aí com toda a parte burocrática, mesmo porque todo ano, quando eu for lançar o programa, até os atletas que já vão ter a bolsa, como aqueles que estão querendo pleitear, já tem que abrir o SEI externo, que isso é muito importante, é uma comunicação documental muito grande junto com o poder público, para poder pleitear e, quem sabe, ser contemplado com a bolsa. Alguma chance até de adiar esse prazo ou não? Vai se encerrar hoje com o que se tem? A gente vai encerrar hoje, mesmo porque a gente colocou uma regra nesse sentido. A gente só vai adiar, ou então a gente vai ver uma forma jurídica para tal, se eu não conseguir completar todas as bolsas. Se for nesse sentido, a gente faz uma nova abertura. Mas, num primeiro momento, a gente colocou um prazo muito grande. A gente lançou no final do ano passado. Tem muitas bolsas que dão ali 15 dias de publicação para começar a receber as propostas. A gente deu praticamente quase um mês e uma semana ali para o pessoal colocar toda a proposta. Então, eu acredito que é um prazo bem plausível para o pessoal atender o que é necessário, e se não for atendido todas as vagas, aí a gente pensa em adiar e abrir um novo edital. Fernando Vanin, secretário de Esportes e Lazer de Campinas, obrigada por compartilhar as informações e desejo sucesso aí nesse projeto, que a gente sabe que ele vai trazer outros reflexos, não só para esses atletas, para as famílias, né? E para a profissão, para o seu comportamento como cidadão também. Então, a gente sabe que é importante realmente. Obrigada e até a próxima, Fernando. Obrigado, Sandra. Obrigado, Felipe. Também concordo com as suas palavras. Torcendo aqui para que dê tudo certo. Muito obrigado. Obrigado. 9h59.